Olá, já estamos ao vivo já pelo canal? Podemos começar? Sim, estamos aqui ao vivo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento de filosofia, no primeiro encontro baiano sobre o ensino de filosofia na educação básica. Esse evento foi pensado para o fortalecimento do ensino de filosofia na Bahia, né? Como foi dito ontem na mesa de abertura, que inclusive foi maravilhosa e vale a pena assistir, está lá no nosso canal ainda do evento, né? A gente sabe que o lugar da filosofia no currículo da educação básica é sempre colocado em discussão, né? Então, esse evento ele foi pensado também com essa preocupação e na intenção de criar um espaço para popularização, para promoção, né, de saberes filosóficos, da troca de experiências, pesquisas, metodologias didáticas, para a gente ter esse compartilhamento aqui nesse espaço. Então, é a oportunidade da gente pensar o ensino de filosofia, de fato, como um problema filosófico. Essa é a intenção do nosso evento. A programação começou ontem, com essa mesa que está disponível no canal. Hoje vão acontecer 10 mesas de comunicações, e mais informações sobre essas mesas está lá no nosso canal do Instagram, com todos os links para cada mesa também. Amanhã ainda teremos uma programação que vai ser presencial, com 2 oficinas oferecidas aos estudantes da educação básica aqui de Valença, além de uma mesa também com a comissão executora, organizadora do evento. Aproveito já para agradecer a todo mundo que ajudou aí a organizar esse evento, os alunos que estão também no suporte técnico aqui com a gente, nessa mesa especialmente o Daniel, obrigada, Daniel. E amanhã também vai acontecer a mesa de encerramento, que aí vai ser online também, no nosso canal do YouTube, que tem o título Os Desafios e as Perspectivas da Formação das Docentes de Filosofia para as Escolas Públicas Baianas. Essa mesa vai ser com a professora Celeste Costa e o professor Roberto Kennedy Bastos. Então, esse encontro ele é promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, Campus Valença, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFBA e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. Eu sou a professora Geisa, sou professora de filosofia aqui no campus do IFBA Valença, e eu vou ter a honra de mediar essa mesa de comunicação que tem como tema Filosofias e Práticas de Ensino. Só para já deixar claro como vai ser a dinâmica da nossa mesa, ela vai ser um pouco diferente, porque, na verdade, ela ia contar com 3 apresentações, mas um dos participantes entrou em contato com a gente e disse que infelizmente não ia poder participar por um imprevisto particular. Então, mas mesmo assim a gente vai ter a colaboração e os trabalhos aí da Emily e do Douglas. Eu sei que vai ter bastante coisa para a gente falar a partir do trabalho deles. E aí a gente vai ter, então, por conta de menos um participante, a possibilidade de estender o tempo deles, mais 5 minutinhos. Então, cada participante vai ter 20 minutos para apresentação, e já que todos nós aqui, e a intenção do evento era justamente essa, trazer professores que estão atuando para fazer um relato de experiência também, né? E a Emily passou para a gente que ela, enquanto professora, ela vai precisar sair às 2h40. Então, vai mudar um pouco a dinâmica, a gente vai ter a apresentação da Emily, depois a gente já pode colocar questões para elas, todo mundo que estiver no YouTube, no canal, pode enviar lá pelo chat as perguntas, e aí, em seguida, a gente tem a apresentação do Douglas. Então, eu agradeço desde já aos comunicadores que se interessaram pelo nosso evento, que estão aqui compartilhando suas pesquisas, reflexões, e agradeço também a todo mundo que está lá no canal do YouTube acompanhando a nossa mesa. Eu espero que a gente consiga ter um diálogo produtivo, com novas ideias, que brotem daqui, né? E é isso, só dizer especialmente o quanto eu estou empolgada com esse evento. Eu sou professora com pouco tempo de docência e desde já tenho essa necessidade de escutar e discutir possibilidades na sala de aula. Então, estou muito interessada, especialmente pelos 2 trabalhos que vão ser apresentados hoje. Para não me alongar mais, eu vou passar a palavra à Emily. A Emily Argolo Santos Leal, ela é aluna do programa de pós-graduação da UFRB, com um trabalho com o título
estudantes da era digital e ensino de filosofia da ciência. Emily, a palavra é toda sua. Obrigada, Geisa. Boa tarde. Eu trouxe uma apresentação para auxiliar. Eu vou deixar ela aqui. Está aparecendo? Ah, perfeito. Como já citado, eu faço um mestrado em ensino de filosofia aqui na UFRB, através do Profilo. E esse meu trabalho, ele é a minha pesquisa, basicamente. O que eu estou pesquisando no mestrado, o que eu estou produzindo para a minha dissertação e o que será transformado em um produto posteriormente. Ele é construído por mim, com orientação do professor Rafael dos Reis Ferreira, e possui por título, de modo mais específico, a minha pesquisa, o ensino de filosofia da ciência para jovens na era digital, o Instagram como ferramenta de ensino-aprendizagem. Enfim, esse é o tema do meu projeto, de modo geral. Tá. A justificativa que nós utilizamos, que nós vimos para a construção desse projeto, ela se baseia principalmente nas consequências da revolução digital, como o mundo se constrói posteriormente, quais são as características das pessoas que nasceram, que tiveram que se adaptar ao mundo digital de modo geral, e os desafios que surgem para a educação nesse contexto, como, por exemplo, as características dos jovens estudantes que são nascidos nesse contexto, quais são suas preferências, quais são as principais ferramentas que eles utilizam para aprender, ou, de modo geral, em seus hobbies, a linguagem que utiliza, o fato de poderem acessar diversas informações o tempo inteiro, sem necessariamente haver uma supervisão ou um tipo de verificação de quais informações são válidas ou não, quais são verdadeiras ou não, e por aí vai. E, como já citado, como isso interfere no ambiente de sala de aula e fora dela, de modo geral, para o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, como eu estou falando mais especificamente sobre o ensino de filosofia da ciência, nesse contexto, visto que essas consequências da evolução digital elas afetam toda a educação de modo geral e não apenas o ensino de filosofia da ciência, enquanto sub-área da filosofia, eu trato mais especificamente dessa área, porque para restringir a minha pesquisa e porque o tema em si, essa sub-área da filosofia em si, ela possui a sua relevância de modo específico, que é a trazer, mostrar para esses estudantes a relevância da filosofia na construção do conhecimento, ainda na contemporaneidade, mesmo após a separação entre ciência e filosofia. Ainda existe uma relevância, existiu historicamente, e ainda existe uma relevância da filosofia na definição do que é a ciência, e, enfim, no critério que demarca a ciência, no que faz a ciência ser válida ou não, em apontar quais são os limites do conhecimento científico ou não. Isso é importante de ser apresentado. E alguns desses temas são previstos pela DSRB, por exemplo, que é o documento curricular referencial da Bahia. Entre esses que já são apresentados pela DSRB, a gente tem dedução e indução, o que é o conhecimento científico, no caso da definição, e outros temas de filosofia da ciência que são relevantes nesse sentido também. Enfim, passando aqui, continuando com relação às justificativas para o desenvolvimento desse trabalho, a gente tem a questão das redes sociais, mais especificamente o Instagram, que é o que eu pretendo utilizar. As pessoas, de modo geral, possuem acesso às redes sociais. Independente do contexto, independente da idade, a maior parte das pessoas conseguem acessar facilmente as redes sociais, principalmente o Instagram, que é uma das redes sociais mais populares aqui no Brasil, de modo geral. E estar lá dentro, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem, ajuda a democratizar o ensino de filosofia, ajuda a tornar mais acessível, tanto no sentido de que mais pessoas conseguem acessar, quanto no sentido de transformar em uma linguagem mais apropriada para esse contexto digital também. Então, tanto a gente consegue alcançar os estudantes da era digital, quanto também consegue apresentar algum conteúdo que talvez auxilie um professor na construção de suas aulas ou algo assim. E, enfim, então a gente consegue democratizar o ensino e a gente consegue adaptar esses conteúdos também, esses temas, em uma linguagem, em materiais mais apropriados para esse contexto digital, basicamente, posterior à Revolução Digital. Considerando essas justificativas, o problema apresentado no desenvolvimento dessa pesquisa trata-se de como as tecnologias digitais da informação e da comunicação, que são as TDICs, podem ser utilizadas para adaptação do ensino de temas e questões em filosofia da ciência para as gerações de jovens da era digital.
Sabemos que temos essas questões, essas características das gerações nativas digitais. Eu vou explicar o termo nativo digital nesse instante, mas a gente tem essas questões posteriores à revolução digital, a gente tem esses dilemas, a gente tem essas novas habilidades, a gente tem esses novos problemas. Visto isso, como a gente pode utilizar essas TDICs para tentar auxiliar e adaptar o ensino de filosofia da ciência? Ah, e considerando o problema, o nosso objetivo é justamente investigar como elas podem ser utilizadas com esse fim, para, enfim, adaptar o ensino de filosofia da ciência para as gerações nativas digitais, os jovens da era digital, por meio da criação, mais especificamente, e publicação de materiais didáticos em uma página do Instagram, que foi a rede social escolhida para esse trabalho. Alguns conceitos importantes para esse trabalho, que eu apresento dois mais especificamente, é o conceito de cyberespaço, de Pierre Levy, que é esse espaço construído pela rede mundial de computadores, esse espaço que a gente considera o espaço virtual, basicamente, onde existem essas comunicações e essas informações diversas apresentadas, e a qual qualquer pessoa pode ter acesso, basicamente. E também o conceito de nativos digitais e o conceito de imigrantes digitais, que é apresentado por Mark Prensky, que é um outro autor relevante que eu apresento aqui, entre outros autores que também falam sobre as características das gerações nativas digitais, as características das gerações posteriores à Revolução Digital, melhor, porque o conceito de nativos digitais é próprio do Prensky, que basicamente se refere às pessoas que nasceram posteriormente à Revolução Digital e aquelas que nasceram antes e precisaram se adaptar a esse contexto. Ou seja, quem já nasceu inserido no mundo digital é considerado por ele como nativo digital, e aqueles que nasceram anteriormente tiveram que se adaptar a esse novo contexto. Assim como precisam se adaptar sempre às novas ferramentas que vão aparecendo, são considerados imigrantes desse novo mundo, imigrantes desse contexto digital. Com relação às gerações nativas digitais, a gente tem algumas características mais específicas, como, por exemplo, a autonomia no aprendizado, no sentido de que eles não têm apenas aquele conteúdo que é apresentado em sala de aula, nem o conteúdo restringido aos materiais didáticos, como os livros didáticos, por exemplo, mas eles têm um acesso a uma gama de materiais disponibilizados online, através de vídeos, de imagens e por aí vai, que eles conseguem acessar tanto conscientemente visando estudar, como inconscientemente também no sentido de que aparecem enquanto estão acessando suas diversas redes sociais. Existem diversos profissionais que já tentam auxiliar na construção de um ensino democratizado nesse ambiente, então eles possuem acesso a esses conteúdos. E além dos conteúdos propriamente que tentam contribuir com o ensino, a gente também tem as informações, enfim, diversas que aparecem nesse contexto e que podem ser verdadeiras ou não, que podem ser válidas ou não, ou que tentam manipular o conhecimento popular de modo geral. Então, eles também têm acesso a uma gama de informações que não temos como controlar de modo algum, além de preferirem conteúdos em formato digital e uma linguagem mais acessível do que sentar lá bonitinho e ler seu livro, por exemplo, que é extremamente importante, mas que não é algo ah, tão feito, tão preferido pelas gerações nativas digitais. A utilização de redes sociais, como eu já citei, e nesse sentido, no mesmo sentido que eu citei agora, a dificuldade em parar para ler e estudar com calma por um período de tempo muito longo, a capacidade de concentração mais reduzida. E essas são algumas características apresentadas justamente pelo Prensky, que apresenta esse conceito de nativos digitais. Esse trabalho que eu já estou desenvolvendo em minha dissertação de mestrado, como eu já apontei, já tenho, por exemplo, a primeira sessão e a segunda escrita, eu vou apresentar um pouco sobre cada uma delas aqui, e que vai resultar no produto posteriormente, e já trago também. Na minha dissertação, inicialmente, eu vou tratar sobre as características das pessoas da era digital e as consequências para a educação escolar. Trago principalmente o Prensky, como já citado, mas outros autores que também abordam essas gerações na tentativa de criar um diálogo entre as pesquisas desses diferentes autores e as características encontradas por cada um deles em suas análises, basicamente. Como, por exemplo, o Don Tapscott, o Larry de Rosen, o McCrandle, e, enfim, alguns outros pesquisadores que também abordam essas gerações. Isso porque, para conseguir alcançar o objetivo, que é entender como as tecnologias digitais da informação e da comunicação podem ser utilizadas para alcançar essas gerações posteriores à Revolução Digital, a gente precisa entender quais são essas características dessas gerações e suas preferências, para poder entender como melhor utilizar essas TDICs a favor da educação. Como
Como falei anteriormente já, qual é o conceito de nativos imigrantes digitais e quais as características dos nativos digitais em Prensky, só para citar novamente, a gente tem principalmente a utilização, como eu posso dizer, a utilização constante das tecnologias digitais, das redes sociais, dos aparelhos digitais, principalmente o uso do celular. E aí o Prensky vai apresentar 2 pontos mais específicos que vai guiar a pesquisa e a conclusão dele. Uma dessas partes, um desses caminhos utilizados pelo Prensky é a partir de outras pesquisas da neurociência e da psiquiatria, que vão apontar, por exemplo, o avanço não, a continuação da neuroplasticidade cerebral ao longo da vida de modo geral. Tudo bem que a maior parte dos estudos já apontam, e apontam corretamente até onde sabemos, que a neuroplasticidade ela é maior na primeira fase da vida, durante a infância. Ou seja, as ligações neurais elas vão sendo mais constantes e vão se alterando nos primeiros anos de vida, conforme o contexto, conforme os estímulos, mas por mais que de forma mais reduzida, ao longo da vida isso ainda acontece. Então, diferentes estímulos podem interferir na neuroplasticidade, alterando o cérebro em sua estrutura e função, o que pode justificar, por exemplo, as características diferentes entre aqueles que já nasceram dentro do ambiente digital e aqueles que tiveram que imigrar para esse, enfim, para esse ambiente, para esse mundo digital e tiveram que aprender a utilizar essas tecnologias. É diferente de quem já nasce nesse contexto e já cresce utilizando, já tem um acesso mais constante, já consegue utilizar mais rápido, já tem ela inserida na sua vida de modo geral, de forma praticamente natural. E além dessa explicação um pouquinho mais fisicalista, o Prensky ele vai apresentar uma outra proposta também, que é, mesmo partindo dessas teorias científicas que vão sugerir a neuroplasticidade ao longo da vida e que podem ser utilizadas para justificar essas diferenças entre essas gerações, também existe uma outra forma de perceber essas diferenças, que é a partir de uma análise social, a partir da psicologia social. Dá para perceber, olhando, enfim, as relações sociais, como essas gerações diferentes se comportam e quais as suas preferências, principalmente a partir da diferença de linguagem. Eu penso que vai dizer que talvez uma das diferenças, ou a principal diferença entre as gerações seja a diferença de linguagem, que caracteriza de modo geral toda a forma de interpretar a sua realidade e o modo de utilizar as tecnologias ao longo da vida. Como citado também anteriormente, além do Prince, que eu vou apresentar esses outros autores que também vão trazer conceitos próprios para se referir às gerações posteriores à Revolução Digital. O Prince, como já citado, utiliza o termo nativos digitais, em oposição aos migrantes digitais, mas também temos o termo geração internet, do Tapscore, o AI Generation. Eu não traduzi a Generation, porque a gente não tem uma tradução muito específica em português para isso, mas traduzir, né, Generation para geração internet. O iGeneration seria do Leo Rosen. E geração Z, que é bem comum, basicamente, é mais associada ao McCrandle. Assim como geração alfa, que seria a geração nascida posteriormente a 2010. Já seria a segunda geração após a revolução digital. O termo alfa em específico, inclusive, é por conta da letrinha no alfabeto e não qualquer outra interpretação que possa se ter. E esses são os conceitos apresentados por esses autores que vão trazer também algumas características semelhantes às características apresentadas pelo McCrandle, ou pelo McCrandle, pelo Prensky, perdão, que são justamente essa preferência pelas tecnologias digitais, esse acesso constante às redes sociais, as preferências por processo de aprendizagem, a dificuldade de concentração por longos períodos de tempo, enfim, a preferência por atividades mais dinâmicas do que outras consideradas mais monótonas e por aí vai, e também falam sobre como isso impacta diretamente na educação. E, enfim, no modo como a sala de aula e o processo de ensino-aprendizagem está constituído até o presente momento, e como é necessário que isso se altere ou que ao menos seja adaptada às novas características e às novas demandas do mundo atual. Tá. Superando essa primeira sessão, já apresentado quais são essas características das gerações posteriores à Revolução Digital, suas preferências e o modo como suas preferências impactam diretamente na educação, a gente vai começar a abordar, eu já comecei a trabalhar, já apresentei, como o conceito de saber-espaço, por exemplo, do Pierre Levy, que eu já citei anteriormente, pode ser utilizado nesse contexto. E aí inicio a segunda sessão que tem por título Saber Espaço de Dicas e Possibilidades para o Ensino de Filosofia no Ensino Básico, em particular no ensino médio.
o conceito de saber-espaço, como já apresentei anteriormente, que o Levi traz, que é justamente esse espaço virtual onde estão dispostas diversas informações, onde as pessoas podem se comunicar abertamente, que é esse ambiente coletivo, basicamente, onde as pessoas se comunicam e onde existe uma possibilidade da construção de uma aprendizagem nesse contexto por conta dessa ampla comunicação e exposição a informações. E aí ele vai dizer também como essas informações construídas nesse ambiente que é o cyberespaço, ela impacta diretamente no mundo real, porque não existe essa distinção entre virtual e real. O virtual e o real não estão, não são realidades distintas, não é uma realidade inexistente. O virtual é uma realidade real também, tal qual o mundo material, o mundo físico. E ela impacta diretamente no modo como as pessoas se relacionam com o mundo, se relacionam consigo mesmo, se relacionam com o processo de aprendizagem, o modo como as informações são dispostas no mundo virtual impactam diretamente o modo como as pessoas tentam agir, o modo como elas consideram seu comportamento e decidem as coisas no mundo. Então, é relevante considerar o ambiente virtual também para considerar o que é, enfim, o que acontece no mundo que as pessoas consideram real, que é o mundo material, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Os problemas do mundo virtual impactam o mundo material. Não existe uma separação, basicamente. Então, considerando isso, é necessário também estar presente nesse espaço, visto que ele tem um impacto direto no mundo real, entre aspas. Né? E aí ele vai falar também sobre como, o Pierre, no caso, essa, essas informações presentes no mundo virtual, ela traz uma desmaterialização desse ambiente onde os conhecimentos estão dispostos. Não existe um local físico, no sentido de terem materiais presentes, onde as pessoas podem pegar e acessar literalmente, se é que vocês me entendem, porque existe, mas não está preso a isso mais. Ainda, agora as informações estão dispostas nesse ambiente virtual, desmaterializando esses conhecimentos e, por consequência, o ensino também. Então, se esses conhecimentos estão dispostos lá, o acesso ao conhecimento ele se expande, as pessoas conseguem acessar em diversas partes do mundo coisas que poderiam ser colocadas simplesmente em um único local geograficamente falando. Sei lá, as pessoas do outro lado do mundo conseguem acessar algo que alguém publicou aqui, por exemplo. Então, a gente tem esse acesso mais amplo, independente do seu local geográfico, de suas limitações nesse sentido, aos diversos conhecimentos que estão dispostos, tornando mais acessível, enfim, auxiliando na democratização desse conhecimento e na desconstrução de uma hierarquia, de um acesso mais específico ao que está lá disposto, porque qualquer um pode acessar, qualquer um pode colocar, o que tem seus aspectos positivos e negativos, obviamente. Tá, e essas tecnologias, perdão, deixa eu só botar aqui. Essas tecnologias que existem, que acessam o cyberespaço e que são dispostas para a construção do conhecimento, ele também vai chamar de tecnologias intelectuais, beleza? Essas tecnologias intelectuais são as tecnologias que podem ser utilizadas para ampliar a capacidade humana de construir conhecimento e de acessar esse conhecimento. E aí as pessoas acessando esse conhecimento de modo colaborativo podem fazer com que essas informações elas sejam mais relevantes, sejam apropriadas, sejam verdadeiras, uh, colaborem para o avanço humano nesse sentido de construção de conhecimento e não necessariamente signifique um atraso com informações falsas, por exemplo, que dificultem mais do que auxiliem o processo de ensino, aprendizagem de modo geral e a obtenção de conhecimento. E aí ele vai chamar essa construção coletiva, esse acesso coletivo, de inteligência coletiva, que é essas pessoas, de modo geral, que conseguem acessar esse ambiente e construir esse conhecimento, auxiliando para que isso aconteça de modo positivo e não negativo. Beleza. Essas tecnologias intelectuais, por exemplo, a gente pode considerar como as TDICs que podem ser utilizadas para favorecer o ensino, enfim, nesse contexto digital. Por fim, nessa parte mais teórica, a gente tem a terceira seção, que ainda será construída, mas que trata-se da filosofia da ciência para nativos digitais, desafios e possibilidades, considerando as características das gerações digitais, e seus desafios, os seus impactos para a educação no ambiente atual, no contexto atual, como esse mundo virtual impacta no mundo de modo geral, as relações que as pessoas constroem dentro dele, como as informações estão dispostas e como isso também pode afetar a educação, como as tecnologias intelectuais podem ser utilizadas para favorecer esse acesso ao conhecimento ao invés de prejudicá-lo, a gente vai partir agora para o ensino especificamente da filosofia da ciência a, e como ela está disposta nesse ambiente, como ela pode ser disposta, melhor dizendo, como ela pode ser
praticada o ensino de filosofia da ciência. Visto isso, nessa sessão em específico, o nosso objetivo vai ser explorar mesmo quais são esses conteúdos de filosofia da ciência que podem ser ensinados a partir do uso de TDICs, principalmente utilizando a DSRB, como eu já falei, e alguns outros temas enfim, que pareçam relevantes também dentro desse contexto de ensino básico, especificamente, porque tem algumas limitações do que pode ser passado no ensino básico sobre esse assunto. E esses temas, eles vão ser abordados principalmente a partir do Kant, do Hume, do Popper, principalmente quando a gente fala de critérios de demarcação, de o problema da causalidade, que são importantes para entender como a ciência se constrói, os limites da ciência, o que valida o conhecimento científico, até onde ele pode ir, assim como os métodos, o método indutivo, o método dedutivo, que são formas de raciocínio, e que são cruciais na construção de teorias científicas, por exemplo. Esses temas todos a gente vai tentar abordar principalmente a partir desses autores, não apenas com eles, mas principalmente a partir deles, do Popper mais especificamente ainda. E aí a gente vai verificar como esses conhecimentos de filosofia da ciência ele podem ser utilizados em um ambiente digital a partir das tecnologias da informação e da comunicação, com uma linguagem adaptada para os jovens da era digital. Por fim, já superando essa exposição mais teórica, a gente parte para o produto em específico. Meu mestrado é um mestrado profissional, então, além da dissertação, a gente precisa construir um produto como resultado dessa pesquisa, e vai ser mais especificamente o Instagram como uma ferramenta para divulgação do ensino de filosofia, divulgação e ensino de filosofia da ciência, mais especificamente para o ensino de filosofia da ciência, perdão, aqui. Mas, enfim, então a gente vai construir essa página no Instagram, onde serão publicados materiais didáticos de filosofia da ciência sobre esses conteúdos, tanto para o acesso dos jovens estudantes, como o processo de professores também que queiram utilizar esses materiais em suas aulas. E, enfim, isso partindo das discussões anteriores, como já citado anteriormente. O produto em específico, que será exposto nessa sessão, ele vai ser isso que eu já citei, essa página no Instagram, onde esses materiais vão ser publicados. Esses materiais vão ser vídeos e imagens sobre esses conteúdos de filosofia da ciência, visando acessar o maior número de pessoas, principalmente estudantes e professores, e outras atividades gamificadas dentro do que é possível com as ferramentas dispostas por essa plataforma, por essa rede social. É isso, basicamente, o meu trabalho que está sendo construído e que eu espero que colabore para o ensino de filosofia da ciência, e não só de filosofia da ciência, que sirva como um modelo para o ensino de outras áreas também, de outras áreas de conhecimento. Muito obrigada. E é isso. Oi, Emily, obrigada pela apresentação. Você foi pontual, obrigada. Gostei muito. Queria fazer colocar algumas questões, mas o Douglas, já que, para quem não estava no início, a Emily explicou que ela vai precisar sair, então a gente mudou um pouco a dinâmica da mesa, e aí agora a gente já vai colocar as questões para a Emily, e aí depois vem a apresentação do Douglas. Se o Douglas tiver algum comentário e quiser fazer. Bom, eu vou ser bem curto, então, pelo próprio horário da Emily. Primeiramente, parabéns pela exposição, tá? Acho que muito informativo, tá? Há muitos aspectos técnicos bem interessantes que eu ainda não havia considerado, de um modo geral. Mas é um tema muito próximo do que eu trato, do que eu particularmente gosto de pesquisar, né? A área de filosofia da ciência, uma disciplina que eu ministro também. Na verdade, são duas observações. Não são observações, é uma pergunta e uma pequena observação, meio dúvida. A primeira delas é como você está produzindo esses conteúdos. Mais ou menos, qual perfil você tem adotado. Porque você falou do Instagram, aí é uma boa técnica, uma boa maneira de tentar atingir um público mais amplo. Eu tentei fazer isso também, mas sem nenhum vínculo acadêmico, era mais uma produção para um público completamente fora de filosofia. Aí foi uma coisa bem
curta, né? Então eu fiquei na dúvida. Eu gosto muito de saber do pessoal que se expõe, né? Que tenta trazer a filosofia para esse lado virtual. Então essa é a primeira pergunta. Como você tem anotado, o perfil, etc. Eu vou fazer depois a observação depois da sua fala. É uma coisa vista. Eu vou só aproveitar, Emily, já faço também minha pergunta, que aí você já fala sobre tudo. Que eu também tenho curiosidade justamente também sobre essa produção desse produto final. Se os alunos, eles participam da produção desse conteúdo. Porque a minha pergunta que fica é como, na minha prática mesmo, né? Como eu consigo equilibrar uma densidade conceitual com essa linguagem que a gente sabe que ela é mais rápida, né? Você mesmo colocou aí na descrição das características dos nativos digitais, é isso, de não conseguir ficar muito tempo parado, atento, concentrado num texto mais denso, coisa e tal. Então, como conseguir equilibrar? Se num planejamento mesmo de aula, se isso é um segundo momento a ser produzido depois do trabalho com texto, ou se, ao contrário, já é a maneira de sensibilizar os alunos logo de início, entendeu? Tenho essa curiosidade. E antes de passar a palavra para você, ler aqui um comentário da Vanessa, lá no chat. Ela falou que é muito boa a pesquisa, parabéns, Emily. Breve veremos esse produto alcançando muitos estudantes. Certo. Obrigada, Douglas, Geisa e Vanessa também. Veja só, Douglas, como esse produto está sendo construído. Tem uma página, já criei, inclusive, eu só não atualizei, por isso ainda não está divulgada, porque ainda vai ser mais produzida. Mas há uma página no Instagram onde esses materiais vão ser publicados. Esses materiais vão ser imagens e vídeos curtos, como eu citei. Esses vídeos curtos vão ser principalmente animações. Eu estou estudando alguns programas, algumas formas de criar essas animações, mas animações expondo esses conteúdos, principalmente de modo mais dinâmico, com diálogos, por exemplo, entre os filósofos, ou a exposição de modo geral de alguns conceitos, ou falando sobre o impacto direto entre as concepções filosóficas e a validação da ciência. E, enfim, falando sobre essas questões de um modo dinâmico e que pareça atraente para esses jovens. Eu vou construir esses materiais e alguns deles, inicialmente, vão ser construídos com alguns dos meus alunos. Aqui já respondendo a pergunta da Geisa também. Vou tentar, dentro das minhas possibilidades de tempo, na educação básica, que a gente não tem muito tempo de aula, mas construir esses materiais com os meus alunos. Essa é a dinâmica da construção do meu produto, não necessariamente é algo que precisa ser feito pelos professores que possam utilizá-lo, a menos que queiram. Mas minha ideia na construção do produto é que carregue a visão desses meus alunos também, que são jovens estudantes do mundo digital e que já têm as suas próprias preferências que vão poder colocar lá e apontar, olha, isso aqui tá interessante, chamou minha atenção. Isso aqui já não muito. Então, eu vou construir a maior parte desses materiais, mas alguns deles eu vou ter esse auxílio dos meus alunos por um curto período de tempo, poucos materiais em específico. Mas eles vão ajudar. A ideia é essa, construir esses vídeos e essas imagens nesse sentido. Assim como tentar utilizar outras ferramentas no Instagram, como eu falei, tentando gamificar no Story, por exemplo, fazendo algumas atividadezinhas, algumas perguntas, algumas essas questões para dinamizar um pouco um público que venha a seguir essa página. E, Geisa, com relação a utilizar em sala de aula, bom, como eu falei, os professores não necessariamente precisam construir esse material em sala de aula com seus alunos, porque isso demoraria muito tempo, mas dá para utilizar como sensibilização. Não dá para substituir esse aprofundamento que é necessário no estudo de filosofia, mas dá para utilizar como uma forma de sensibilizar e chamar a atenção desses alunos para esse assunto e mostrar como isso é importante, como é um conteúdo. Enfim, eles têm essa mania de dizer, para que a gente vai utilizar isso na nossa vida, não sei o quê, de mostrar como isso talvez não chame muita atenção para eles por não parecer algo prático, mostrar como é relevante, como é importante, o que é a filosofia da ciência ou as outras sub-áreas da filosofia, e como elas impactam diretamente no modo como a gente concebe o mundo, no modo como a gente é inserido no mundo, no modo como as outras áreas do conhecimento se constroem também, então a gente pode utilizar como uma forma de sensibilizar inicialmente. Eu já faço isso em minhas aulas, com outros materiais construídos por outros professores que estão disponíveis, e eu pretendo colaborar desse modo também, construindo esses materiais para auxiliar também. Não sei se isso responde, eu espero que sim.
Sim, responde sim. Espero que o produto fique pronto logo para a gente poder usar mesmo. Obrigada, Emily, pela sua apresentação. O Douglas tinha mais um comentário a fazer, né, Douglas? Agora são dois. Então, Na verdade, não sei se você vai ficar um pouco vago, tá? Então, tem um rapaz, eu costumo passear no TikTok também, atrás disso. No Instagram não me dou muito bem assim. Mas ele divulga, eu não sei se o nome dele é Daniel ou coisa assim, mas ele faz uma divulgação bem interessante sobre como ele explica de uma maneira bastante intuitiva conceitos e teorias científicas, tá? Então, por exemplo, eu lembro que ele explicou um teorema matemático de uma maneira muito lúcida, muito clara, utilizando apenas riscos realmente no chão e algumas noções básicas que a gente tira da experiência. Tá? Me ocorreu isso porque ele consegue atingir o grande público, tá, de uma maneira muito eficiente. Ele consegue atrair a atenção dessas pessoas sem deixar de falar de temas profundos, né? Talvez a maneira como ele faz é que seja o grande diferencial, né? Que a gente não espera tratar um tema tão complexo. Por exemplo, ele vai explicar a teoria da gravidade, por exemplo, a fórmula da gravitação universal, tá? E alguns detalhes que muitas vezes em sala de aula os professores não trazem, tá? Foi o que me ocorreu. Eu não tenho um nome preciso aqui desse rapaz, tá? Assim que eu tiver, eu posso passar para você. Eu creio que é Damião alguma coisa, tá? Essa é a impressão que eu tenho. A outra questão, tá? Sem me demorar muito, me perdoe aí, é você tem como divulgar o nome, a página? Já? Posso. Assim, Faça sua ele propaganda aqui não tem também. nada ainda. Não tem nada ainda, Sim. porque ainda vou fazer. Eu literalmente só construí a página. Mas eu Mas posso você já sim. pode. é, Tá. Talvez esse nome seja alterado posteriormente, mas por uma ironia, brincando com conceitos filosóficos, o nome da página é Penso Logo Posto. Tá ótimo. Tá ótimo. Já fica aí pro pessoal começar a dar aquela moral, né? Engajar, aumentar o número de seguidores. Precisa de tudo isso, pô. Essa é a diferença legal de você falar nesse mundo digital, né? A gente tem que fazer um certo tipo de trabalho que na academia a gente não faz, né? A gente tem que conquistar as pessoas. A gente não tem essa obrigação no universo acadêmico, né? Obrigada, Douglas. Emily, brigadão. Acho que é importante esse tipo de trabalho, porque, como você falou, a gente precisa estar presente lá onde os jovens, né, nossos alunos estão, e a gente sabe que o que está no virtual afeta também, impacta o real, né? Como você mesmo disse. Então, é muito importante. Obrigada. A gente só não continua aqui nessa conversa, teria mais coisas aqui para te perguntar, mas vamos passar para a fala do Douglas. Muito obrigada, Amy, pela participação, por ter compartilhado aqui essa pesquisa. Bem, o Douglas, gente, ele vai trazer o trabalho dele. O Douglas Lisboa Santos de Jesus, ele é professor da UNEB e é professor do IFBA Campus Irecê. O título do trabalho dele é Além do Chat GPT, a importância da filosofia para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, também estou com grandes expectativas aí, porque pegando a fala da Emily, a Emily estava falando, né, que os alunos eles têm essa mania de falar, afinal de contas, para que eu vou usar isso, né? E acho que o título do Douglas traz aí uma indicação de que ele vai dar algumas respostas para essa pergunta, né? Para esse anseio que geralmente é utilitário, que a gente na primeira aula de filosofia fala, olha, a filosofia não precisa ser útil no sentido da utilidade prática, né? A gente sabe disso. É a indispensabilidade do inútil, né? A própria indispensabilidade do inútil, é a filosofia. Mas, no caso, parece que o Douglas vai trazer aí também, nesse trabalho de conquistar esses jovens, mostrar a importância da filosofia para o desenvolvimento da inteligência artificial. A palavra é sua, Douglas. Muito bem, boa tarde mais uma vez à mesa. Agradeço ao IFBA, tá, o Campus Valença, por essa oportunidade. A minha apresentação ela será
na verdade, uma espécie de antropologia filosófica, no sentido em que eu vou compartilhar mais relatos, descrições empíricas da minha relação com os alunos do IFBA também, mas do campus de Irecê, e eu queria dividir aqui a apresentação em 3 momentos, basicamente. O primeiro deles é só um pequeno relato da minha trajetória, do meu interesse por determinados temas, tá? Como, posteriormente, eu acabei me envolvendo com o ensino básico, o ensino médio, e o porquê que eu escolhi especificamente falar sobre a inteligência artificial nesta comunicação. Então, primeiramente, sou formado em filosofia, sou professor já há 10 anos. Recentemente, obtive o meu doutorado na UFBA, tá? Onde eu estudei filosofia da matemática e também lógica. Durante toda a minha formação, na verdade, eu tenho me dedicado a essas 2 disciplinas. Disciplinas essas que têm essa fama de, muito abstratas, muito distantes do dia a dia das pessoas. E é justamente essas disciplinas que eu estou me utilizando nesses últimos meses, nesse último ano, para tentar me aproximar do pessoal do ensino médio. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Ocorre que, desde que eu entrei na universidade e depois que eu consegui o mestrado, eu nunca tive um interesse específico para lecionar no ensino médio. Tá? Eu comecei como professor substituto no ensino superior e, desde então, essa tem sido a minha grande área de concentração, minha área predileta, assim. Inclusive, passei depois no concurso na UNEB e estou lá desde então. Mas uma coisa que eu observei no ensino superior e que foi o que ajudou a me colocar mais próximo do ensino básico está justamente na maneira como as pessoas chegam à filosofia nas universidades. Quando você pega um aluno de primeiro semestre em filosofia, essas pessoas já entram animadas com a filosofia, elas já têm uma percepção positiva da relevância da filosofia. Muitas vezes, e aí eu falo isso de brincadeira, mas, enfim, provocando também, muitas vezes com uma visão até exagerada da importância da filosofia. Então, as pessoas acabam acreditando que, todos os problemas vão ser solucionados através da filosofia, ou que a filosofia tem um olhar muito especial que talvez as pessoas comuns não tenham. Eu acho que, deveríamos ser um pouco mais humildes em relação ao que a filosofia de fato pode fazer, de fato pode contribuir. Mas essa é a imagem que se tem. As pessoas nas universidades têm essa visão mais positiva em relação à filosofia, até mesmo as pessoas que não fazem o curso, né? As pessoas que cursam, sei lá, ciências sociais, história, elas, justamente pela aproximação, muitas vezes, né, estão no mesmo campus, então ela acaba considerando também que a filosofia é uma disciplina importante, uma disciplina relevante, de um modo geral, ainda que talvez elas não tenham tanto interesse em estudar profissionalmente aquilo. Ao mesmo tempo que eu percebo isso, eu noto também que existe uma certa desatualização por parte da comunidade filosófica. E isso foi, inclusive, o que eu estava falando mais cedo aqui nos bastidores com a Geisa e com a Emily sobre a inabilidade, a falta de familiaridade com essas novas tecnologias, né? Eu mesmo tenho que me atualizar sobre as novas conquistas, novas descobertas, tá? Também por questões profissionais. Mas, de um modo geral, desde que surgiu a discussão sobre inteligência artificial, eu não percebi, dentro das universidades, uma discussão mais interessada nesse tema. Ele não foi tratado como uma questão filosófica, ainda que ele seja todo ele, do início ao fim, um objeto filosófico.
é justamente esse o desafio que eu tento trazer para o pessoal, e justamente o que me motivou a trabalhar com o pessoal no ensino médio. Eu já tinha essa ideia há algum tempo, e eu cheguei a falar, pouco depois que eu tinha passado no concurso da UNEB, eu falei com um amigo que havia participado comigo também no concurso, sobre isso. Ele atuava aqui na Bahia, em alguns colégios particulares. Eu expliquei que eu queria ter essa experiência, eu queria saber exatamente como as pessoas, os adolescentes, os jovens, veem a filosofia, como eles lidam com as questões filosóficas de fato. Que é um público que não tem uma preparação prévia para as questões filosóficas, para o teor filosófico. Então, por isso mesmo, eu acho que é mais interessante falar com esse público, porque é uma maneira de você tornar a filosofia útil. É você saber exatamente o que você pode extrair da filosofia do seu curso para alguém que talvez nunca venha cursar aquilo. Alguém que anteriormente já tem uma visão muito preconceituosa sobre a filosofia. E geralmente é o que acontece. Geralmente as pessoas têm uma visão muito carregada do que seja a filosofia, do que seja o filósofo. E aqui cabe também uma pequena nota que eu deixei de trazer, e eu havia mencionado rapidamente falando com a Emily, pouco antes de assumir o concurso na UNEB, tá? Houve um período em que eu achei interessante produzir conteúdo para a internet, o YouTube, Instagram, tentando apresentar algumas questões típicas da filosofia, mas de uma maneira atualizada. E eu tentei de várias maneiras brincar com informalidade, fazer referências a filmes da Marvel, por exemplo. E em uma dessas ocasiões, eu me toquei que a inteligência artificial, ela, no fundo, ela está trazendo à tona um tema que nós podemos encontrar em vários autores clássicos, mas um em particular me chamou a atenção, que foi o Descartes. O Descartes, no discurso do método, também nas meditações, ele traz temas particularmente interessantes sobre a noção de consciência e da própria ideia de existência de uma mente, independentemente do corpo, que, olha, isso é muito próximo do que nós temos atualmente quando falamos em inteligência artificial. A gente toma esse nome de uma maneira acrítica sem entender exatamente as consequências que isso traz. Tá? É de fato inteligente? Em que sentido se assemelha à mente humana? Em que sentido é diferente do comportamento humano, da mente humana? E tudo isso me fez perceber alguns desafios, que é falar com um público que não é de filosofia. Então, durante esse período, lá 2022 e 2023, eu tentei produzir conteúdo para a internet, tentando divulgar algumas questões filosóficas, mas sempre que eu fazia isso, era simplesmente convidando a audiência a entender a pergunta, entender o porquê que a gente faz esse questionamento. Não há tempo para você cativar a pessoa com um vídeo de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, tratando sobre um tema, né, de uma maneira mais abstrata. Então, minha ideia era, olha, vamos ver, em 5 minutos a gente consegue pelo menos fazer com que as pessoas entendam por que isso é uma pergunta filosófica. E eu gostei bastante da experiência, adorei essa experiência. Então, quando eu assumi na UNEB, eu percebendo que havia essa desatualização das pessoas e dos professores em relação a esses temas, inteligência artificial, questões relativamente à verificação da verdade, dentro de um contexto muito dominado pelas redes sociais, tá? Tudo isso me levou a ver em um outro espaço como essas pessoas compreendem esse sistema, de que maneira eu posso atualizá-la, de que maneira eu posso cativar
essas pessoas. Então, foi quando, ano passado, surgiu a oportunidade de assumir como professor substituto no IFBA, do IRC, tá? Que eu resolvi colocar isso em prática. E desde então eu tenho coletado experiências fantásticas, tá? Primeiro que, cara, me arrependi tremendamente de não ter me dedicado ao ensino médio antes, tá? É um ambiente fantástico. Eu, particularmente, gosto bastante de falar com pessoas que não têm filosofia como sua vocação primeira, que não têm em mente, assim, o curso, tá? Porque é a oportunidade de fazer com que elas compreendam por que esse curso existe, por que esse curso é relevante, por que essa disciplina, com mais de 2000 anos, considerando a filosofia ocidental, ela ainda sobrevive, né? E o caminho que eu tenho utilizado com o pessoal é justamente a partir desse tema que, para um jovem, é muito mais acessível do que é para o professor, por exemplo, né? A inteligência artificial, eu falei no título, um chat GPT, mas, na verdade, eu entendo aqui inteligência artificial de um modo geral, né? Suas diversas expressões atuais, né? O Grok no Twitter, o DeepSeek, que recentemente foi divulgado pela China, etc, etc. Até mesmo a inteligência artificial do WhatsApp que é utilizada. Então, tudo isso eu tenho utilizado com o pessoal. Inicialmente, tá, uma provocação que eu faço ao pessoal bom, olha, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente observa apenas o seu resultado prático, né? Nós temos um programa agora. Nós abrimos o chat, fazemos perguntas e ele nos dá a resposta. Mas se a gente olha para trás, se a gente observa o desenvolvimento do conceito mesmo de inteligência artificial, ele é um produto filosófico. Ele é um produto profundamente filosófico. A começar pela própria pergunta que gira em torno desse conceito, que é o que significa pensar. E aí que está um dos meus objetivos em sala de aula, tá? Antes de qualquer coisa, antes de apresentar autores, antes de apresentar teses, aos quais nós estamos, como professores, obrigados a apresentar, tá? Eu tento convidar os estudantes a, entender o porquê que nós fazemos essas perguntas. E essas perguntas são feitas observando o nosso dia a dia, né? Daí o que eu falei sobre a antropologia filosófica, que é algo que me interessa bastante, que olha, observemos primeiramente o mundo e tenhamos em mente, tenhamos um entendimento do porquê que nós fazemos essas perguntas. Que as perguntas que nós fazemos hoje são as perguntas que, Platão, Aristóteles fizeram em suas respectivas épocas. E uma delas é justamente, mas o que significa pensar exatamente? E dentre os cursos que eu tenho, um em particular que eu achei que essa pergunta seria muito interessante, é o pessoal de informática. Porque eu faço essa pergunta e o pessoal, começa a pensar, tem a ver com regra, pensar de alguma maneira é algo que ajuda a resolver um problema. Ora, isso é praticamente o que nós entendemos por algoritmo, por exemplo, tá? Mas se a gente olha um pouquinho mais para a própria definição de algoritmo, nós percebemos que ela é o resultado de uma discussão filosófica dentro da matemática, por exemplo. Né? No final do século XIX e no início do século XX, havia um problema posto, né, para a comunidade científica, a comunidade matemática, sobre o desenvolvimento de algum método que permitisse resolver problemas matemáticos de uma maneira exata, né? Dito de uma maneira bastante grosseira, tá? Me permitam aqui. Olha, eu tenho um problema matemático. Ou ele tem solução, ou ele não tem solução. Isso era algo que muitos matemáticos acreditavam até então. Então, como eu posso saber que esse problema tem uma solução? E aí que surge a necessidade
deste método, tá? E isso é algo que vem desde a antiguidade. Agora, no período em que eu estou fazendo esse recorte, no século XX, isso vai dar origem ao que nós entendemos por algoritmo. Algoritmo nada mais é do que um método de resolução de problema. E que, bom, se assemelha muito ao próprio pensamento humano na medida em que nós tomamos como referência de resolução os princípios do pensamento humano. Então, fazendo essas conexões com coisas que os alunos estudam no próprio curso, a gente pode fazer essa transição para uma pergunta que sobre um conceito que eles consideram muito óbvio, mas que, como tudo na filosofia, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente percebe que não tinha nada de óbvio, não tinha nada de transparente assim, muito pelo contrário. Nós utilizamos a palavra pensamento constantemente, mas quando alguém nos pergunta o que seja, aí que mora o perigo, aí que mora o desconhecimento, né? Tipicamente o que acontece nos diálogos platônicos. E está aqui uma maneira como eu tento convidar o aluno a fazer algo que o ensino médio, infelizmente, ele não ajuda, tá? Que é valorizar a dúvida, né? Não se aprende no contexto do ensino médio e compreende-se por quê. Depois eu posso chegar a esse ponto. Não se valoriza no ensino médio a interrogação, essa situação de indecisão, né? Nós aprendemos, reproduzimos e seguimos, tá? A filosofia é justamente o inverso. A filosofia ela tem que colocar essa dúvida, ela tem que colocar as coisas em suspenso. Ela não pode tomar nada como dado, né? Ou seja, a filosofia não pode ser dogmática, né? As outras disciplinas são dogmáticas, elas precisam ser, mas não a filosofia, tá? E a melhor maneira que podemos entender a relevância da filosofia, tá? E aí já me caminhando para o final, é justamente mostrando como ela, através dessas perguntas que a princípio podem parecer estranhas, elas ajudam a ciência, de um modo geral, a progredir. Com que essas perguntas, quando nós levamos às suas últimas consequências, elas nos dão alternativas profundamente criativas, que antes não havíamos considerado, que nos dá inteligência artificial, que nos dá a computação. Inteligência artificial, computação, nada disso seria possível não fosse a filosofia, né? São produtos de questionamentos filosóficos. E esse novo olhar que eu tento trazer para o pessoal. Então, quando eu falo da minha preocupação inicial dos filósofos não estarem atualizados, tá? É justamente porque eles tentam adotar uma posição igualmente dogmática em relação às recentes novidades tecnológicas. Olha, eu tenho inteligência artificial, ela faz isso, faz aquilo, pronto, acabou. É só uma curiosidade. Não, isso é uma questão filosófica interessante de ser tratada. Vamos explorar, vamos discutir. Tá? Recentemente a gente estávamos falando sobre a desextinção dos lobos terríveis, né, que surgiu aí na mídia. Isso é um tema que vale a pena olhar de uma maneira filosófica. Não é apenas uma curiosidade noticiada. É um tema que vale a pena tratar, né? Quais os limites da tecnologia médica, né? Por exemplo. E é nesse cenário que eu tento mostrar para o pessoal também a utilidade da filosofia, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, e aqui já encerrando a minha fala, olha, a filosofia é a única disciplina que ela precisa se justificar, né? Um professor de matemática ele não precisa explicar para o aluno por que a matemática é relevante. Um professor de química ele não precisa explicar por que a química é relevante. A mesma coisa o professor de física, a mesma coisa o professor de biologia. E, no entanto, todas essas disciplinas, assim como a filosofia, ela é, usando uma expressão um pouco forte, inútil. Inútil no sentido em que ela não resulta em um produto palpável, né?
não resulta um produto tecnológico, né? Essas disciplinas são puramente teóricas, elas existem unicamente pela teoria, pelo conhecimento em si. Então, por que só a filosofia precisa se justificar, no final das contas, né? Mas eu não me incomodo com essa necessidade, muito pelo contrário, eu tomo isso como um desafio, como uma necessidade de atualizar o pessoal e mostrar que, olha, a gente pode pegar qualquer autor, em qualquer época, seja na antiguidade, seja no período medieval, e a gente olhando atentamente para eles, a gente consegue entender temas que estamos discutindo hoje, mas que eles já haviam antecipado antes, né? Quando falamos em pensamento, lembremos que Aristóteles vai definir pensamento como cálculo. Leibniz vai definir pensamento como cálculo também. Tradicionalmente, os autores falam em pensamento como um tipo de cálculo, daí a silogística, etc. Isso não é diferente do que vemos com o algoritmo hoje em dia. Isso não é diferente do mecanismo por trás da inteligência artificial. Então, está aí, nesse meio tempo, tá? A relação. Acho que a internet do Douglas caiu. Vamos aguardar só um instantinho para ele finalizar a fala dele. Vamos aguardar um tempo para ele finalizar. De qualquer maneira, enquanto ele não entra, né, achei interessante que as duas falas da mesa explicitaram essa relação da filosofia com as tecnologias da informação e da comunicação e como essa relação pode ser boa, né? Pronto, voltou, Douglas. Pode finalizar. Desculpa, eu estava falando tanto de inabilidade com tecnologia, acabei voltando demais aqui. Mas, enfim, era o final, realmente, da minha fala, né? Só ia dizer, realmente, é tudo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Douglas, nós que agradecemos. Muito obrigada por você se propor, né, a compartilhar aqui com a gente os seus interesses aí dessa maneira, né, de aproximar agora que você descobriu, né, o prazer que é trabalhar também com o ensino médio, aproximar esses alunos do ensino médio a filosofia. Eu achei interessante que as duas comunicações, eu estava dizendo enquanto você estava voltando aí porque você tinha caído, né? Achei interessante que as duas comunicações trouxeram essas relações entre a filosofia e as tecnologias da informação e da comunicação e como essa relação pode ser proveitosa, né? E eu acho que o que você trouxe é interessante porque nessa história de inteligência artificial e toda a discussão que a gente tem agora na escola é pensar como que a gente vai lidar com essas novas inteligências artificiais e até os nossos métodos de avaliação, né? Porque os alunos estão tendo acesso e às vezes eles não usam apenas como uma ferramenta, né? Porque é uma ferramenta e tem que ser usada, né? A gente não tem que ficar tecnofóbico, mas como que a gente vai avaliar? Mas eu achei interessante que você traz um ponto de vista que essas inteligências artificiais acabam sendo um prolongamento da tradição filosófica, justamente por estar questionando o que é consciência, o que é pensamento. E eu acho que é uma boa ideia de aproximação desse tema com os alunos, né? E aí você traz, né, que essa dificuldade de deixar espaço para dúvida, né, no ensino médio, né? E é interessante porque, de fato, né, a gente está ali muitas vezes, já que a gente está dentro de um sistema em que depois a gente sabe e quer ajudar os nossos alunos a entrar numa universidade justamente com a esperança de que eles sejam a mudança, né? A gente acaba tendo que seguir algumas metodologias, né, para garantir que eles consigam passar no Enem, por exemplo, e a gente fica, às vezes, muito limitado a isso, quando, na verdade, a ciência, a filosofia tem a ver com a criatividade, né? E como a filosofia pode contribuir justamente por trazer esses questionamentos e tudo, essa nova maneira de ver, né, e de conceituar e de se
e de se demorar no que é o conceito de cada coisa, né? Porque a gente fica falando inteligência artificial e não percebe que cada palavrinha dessa traz um peso muito grande, né? E como a filosofia pode trazer essa nova perspectiva para ajudar na criatividade desses alunos também, né? Então, eu agradeço muito a sua fala, a gente poderia ficar aqui conversando mais tempo, mas eu vou colocar só uma questão para você, e aí depois a gente vai ter que finalizar, porque o Daniel, que está aqui ajudando a gente no suporte, vai ter que dar suporte a outra mesa. Além dessas questões que você que tem a formação na filosofia da matemática, que pode fazer a relação que o próprio algoritmo depende da lógica formal que vem da filosofia, né? Então, essa necessidade de uma utilidade prática que nós não temos, mas a gente sabe que os nossos alunos têm, já é demonstrada nisso, né? Mas, para além disso, as discussões éticas, assim, quando você entra nesse assunto com os alunos, quais são os dilemas éticos, assim, dentro desse contexto aí, que você mesmo trouxe situações que são super atuais, então agora está nessa trend aí de todo mundo fazer a imagem do Estúdio Ghibli, né? Com aquela imagem do desenho do Estúdio Ghibli. Afinal de contas, quais são esses dilemas éticos que mais mobilizam os alunos, os dilemas éticos filosóficos mais mobilizam eles quando você trata desse assunto? Sim, de um modo geral, há várias. Esse é um tema bem rico, justamente porque há várias abordagens possíveis, né? Eu destaco muitas vezes essa abordagem lógica, epistemológica, são áreas que eu me ocupo mais, mas também, e talvez a mais evidente, seja essa dimensão ética, tá? Uma delas, até interessante, percebermos como que a inteligência artificial ela não tem condições de discutir de uma maneira honesta, vamos dizer assim, problemas éticos. Quer dizer, olha, se eu pego um chat GPT da vida e faço alguma pergunta lá sobre o certo e errado, ele vai fazer uma lista de autores que pensam isso, vai fazer uma lista de autores que pensam aquilo, e ponto. Ou seja, uma discussão efetiva sobre aquilo, dizer o que fazer, não vai aparecer, tá? Por quê? Uma inteligência artificial não tem como avaliar a importância dessa questão. É algo prático, algo imediato também, tá? E é algo que ainda ela não consegue atingir. Claro, você pode, de uma maneira utilitarista, né, adotar um princípio utilitarista para programar uma máquina a dar uma determinada resposta. Eu lembro que recentemente tinha viralizado uma imagem do Tesla, né, que é um carro que tem essa possibilidade de direção autônoma, em que ele, diante de um pedestre que havia aparecido na frente, ele desviou, preferiu bater no carro, atingir a pessoa. Bom, o problema é que ainda assim existe um risco enorme de você matar o condutor e talvez o condutor do carro lá dentro. Mas, ainda que a gente admita que, bom, o risco é menor, etc., mas, olha, há casos em que o risco, o dano pode ser muito maior do que a capacidade de evitar essa colisão, atropelar a pessoa. É aquele caso clássico do dilema dos trilhos, né? Em que você tem aqui uma pessoa amarrada e tem várias outras amarradas. Por onde que você deveria fazer o trilho passar? Uma máquina pode responder isso, tá? Depender de qual seja o princípio ético que você quer que ela adote. E ela não vai ter remorso nenhum. Um ser humano teria. Tá? Um ser humano, por mais que ele tivesse convencido de sua decisão, ainda assim ele seria assombrado por isso. Essa é uma diferença importante. A sensibilidade, a empatia, a capacidade de arrependimento ainda são fundamentais diferentes para o ser humano, e é o que eu tento mostrar para o pessoal. É geralmente esse cenário que a gente estuda, né? Até que ponto a máquina pode tomar decisões, realmente. É bom que aí volta para a discussão do que é a consciência, né? E aí volta também para a Exatamente. Perfeito. Ô Douglas, eu gostaria muito de continuar esse papo com você, que é um assunto que me interessa mesmo. Gostei muito
do viés que você dá e para o seu interesse, para a sua pesquisa, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar agora. Muito obrigada a você, a quem acompanhou e que vai assistir depois também no canal do YouTube. Muito obrigada. E aí agora só deixar aqui avisado que outras mesas estão acontecendo para quem se interessar e buscar lá na nossa página do Instagram. Obrigada, Douglas. Obrigado, parabéns pelo projeto. Obrigada também, parabéns você também. Tchau, tchau.